Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nos evangelhos e o nosso capítulo de hoje é Mateus, capítulo 9. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 1 até o 8, que está escrito assim: Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Amados, eu gosto dessa passagem, dessa história, dessa experiência de Jesus ali naquela situação. Ele estava em Cafarnaum, a cidade dele, e de repente entra alguém ali trazendo um paralítico. Esse paralítico, a palavra fala ali que ele veio com seus amigos, ele estava deitado ali numa maca, mas ele tinha fé em Cristo Jesus, porque a palavra diz: vendo a fé que eles tinham, tanto ele quanto os seus amigos que levaram aquele homem até Jesus. Aí Jesus faz uma declaração extraordinária sobre a vida daquele homem. Ele diz: tenha bom ânimo, os seus pecados estão perdoados. Tenha bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Amados, aqui Jesus revela que a situação mais crítica do ser humano não são as suas mazelas, dores ou doenças externas, porque tudo isso é consequência de uma natureza corrompida, de um mundo pecaminoso, da queda da humanidade. Aqui Jesus revela que o mais importante para ele é a vida espiritual de alguém. Não que não seja importante, nós vamos ver aqui, vocês vão compreender o que eu estou compartilhando com os irmãos. Não que Jesus não se preocupe com as dores, mazelas, doenças, não é isso, amados. Mas o mais importante, Jesus quer ir na raiz do problema. E qual que é a raiz do problema? A natureza corrompida, os pecados dominando a vida do ser humano. Então, quando Jesus vê a fé daqueles homens, vê aquele paralítico na sua frente, ele diz: tenha bom ânimo, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, você agora tem uma nova vida. Os pecados não estão mais dominando a sua vida. Eu estou liberando a nova vida espiritual sobre você. Estou perdoando os seus pecados, estou te dando uma nova realidade sobre a sua humanidade, estou te dando uma nova humanidade. Apesar de Jesus ainda não ter concluído a sua obra, nesse momento Jesus estava ali exercendo o seu ministério, é basicamente isso que Jesus estava oferecendo para aquele homem. Não era simplesmente, nós olhamos e muitas vezes pensamos: ok, o perdão dos pecados. Mas o perdão dos pecados é uma nova vida. É isso que Jesus ofereceu. Jesus estava resolvendo a raiz do problema, que era uma vida espiritual governada pelo pecado, uma vida espiritual longe de Deus, uma vida espiritual que estava corrompida, assim como de toda a humanidade.
Então Jesus veio e resolveu o problema daquele homem. E aí os homens ali, os mestres da lei ao redor, a palavra fala que disseram a si mesmos, ou seja, estavam ali murmurando, falando consigo mesmos, dizendo assim: esse homem está blasfemando. Por que eles estavam falando aquilo? Porque só Deus tem poder para perdoar pecados. E eles não reconheciam que Jesus era Deus. Então eles não poderiam reconhecer que Jesus tinha toda a autoridade vinda de Deus, que Jesus era o Messias, eles não reconheciam isso. Então eles diziam que Jesus estava o quê? Blasfemando. E aí, conhecendo Jesus esses pensamentos, compreendendo espiritualmente o que estava acontecendo ali naquele momento, Jesus olha para eles e diz assim: olha, por que vocês pensam tão maldosamente no coração de vocês? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Porque Jesus sabia que para aqueles homens, para aqueles mestres da lei, era mais fácil simplesmente dizer os seus pecados estão perdoados e não ter que provar nada. Por quê? Porque a liberação dessa verdade, os seus pecados estão perdoados, não tem uma prova pública. Aqueles homens não veriam nada acontecendo na vida daquele homem. Aquele homem poderia receber o perdão dos seus pecados e sair do mesmo jeito, naturalmente falando. Então Jesus olha para eles e diz assim: o que é mais fácil? Sabendo que para aqueles homens era muito mais fácil Jesus só dizer: os seus pecados estão perdoados, do que curar aquele homem. Na ideia daqueles mestres da lei era isso. Aí Jesus vem e diz assim: agora para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu vou fazer algo que se tornará público, algo que se tornará a prova da minha autoridade para perdoar pecados. E aí ele olha para aquele paralítico e diz: levante-se, ande, vá para sua casa. E aquele homem levantou, pegou a sua maca e se foi. E quando isso aconteceu, olha o que a palavra diz: a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Porque aquela multidão também ouviu Jesus dizer: os seus pecados estão perdoados. E quando eles viram aquele homem sendo curado, aquilo encheu o coração deles do que? De temor. Então eles glorificavam e louvavam a Deus, porque eles estavam vendo: uau, ele tem a autoridade de Deus. Esse homem recebeu a autoridade de Deus, olha o que ele faz. Amados, Jesus tem toda a autoridade. Nós lemos em Colossenses, está escrito que em Jesus, Colossenses 2, você pode ler, conferir na sua Bíblia, versículos 8, 9, 10, vai dizer que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, toda a plenitude de Deus habita corporalmente em Cristo Jesus. Então Jesus tem toda a autoridade. E aí a palavra segue lá em Colossenses dizendo que nós, por estarmos em Cristo, já recebemos toda a plenitude. Amados, o Senhor quer primeiro resolver, não é questão de o que é mais fácil ou Jesus não se importa com as minhas mazelas físicas, naturais, não é isso. Mas é porque Jesus quer resolver o cerne da questão. Jesus quer resolver a raiz da questão. Qual é a raiz? É o problema espiritual. Foi a corrupção do pecado que adentrou e corrompeu e matou espiritualmente o ser humano, que trouxe todas as consequências. Enfermidades, doenças, pecados. O que aconteceu? O pecado original corrompeu a natureza humana. E Jesus veio para quê? Para resolver o cerne da questão, para resolver isso. Jesus veio para dar um fim, para dar um basta no domínio do pecado sobre a humanidade. E amados, quando nós vemos isso, eu não sei vocês, mas eu fico maravilhada. Sabe, muitas vezes, amados, nós nos preocupamos demais com as situações não resolvidas naturalmente falando.
E aí nós esquecemos que o cerne da questão é a natureza humana corrompida e Jesus veio para isso, para resolver isso. Isso, amados, nos leva a ter um entendimento diferente. Se nós não entendermos isso sobre o cerne da questão que Jesus veio resolver, nos leva a ter entendimentos equivocados a respeito da verdade, e isso nos leva a viver de uma maneira ruim. Por quê? Porque nós não compreendemos que nós já fomos, o cerne da nossa questão já foi resolvida, ou seja, nós já fomos restaurados em Deus, já fomos perdoados, o governo do pecado não está mais sobre nós. Nós nos esquecemos disso e fixamos os olhos nos problemas naturais. E também temos dificuldade de transmitir a verdade do evangelho para outras pessoas. Por que muitas pessoas se desviam do evangelho? Na verdade, isso é um pensamento meu, tá, amados? Eu vejo que muitas pessoas se desviam do evangelho porque o evangelho não foi pregado corretamente para elas. Então elas veem no evangelho apenas uma solução para os seus problemas naturais. Jesus vai resolver minha vida financeira, Jesus vai resolver uma enfermidade que eu tenho, Jesus vai resolver um vício, Jesus vai resolver um problema no casamento, Jesus vai resolver e pronto. E aí, amém, glória a Deus. E aí passa um tempo e os problemas continuam, as situações permanecem lá. Elas dizem, para que eu quero Deus? Se Ele não resolve meu problema, eu vou embora. Nunca entendeu que o que Jesus veio fazer é resolver o problema da humanidade ser corrompida, da humanidade estar distanciada de Deus por causa do pecado original. É claro, agora eu vou deixar bem claro aqui, é claro que quando nós recebemos pela fé essa nova vida em Cristo Jesus, quando recebemos pela fé o perdão dos nossos pecados e vivemos isso, Ele faz questão, assim como Ele fez na vida desse homem. O Senhor mesmo faz questão de resolver os nossos problemas externos para que fique público, para que fique notável, para que seja a prova de que realmente nós nascemos de novo, nós recebemos o perdão de Deus. Amados, me entendam aqui. Eu não estou dizendo que nós precisamos nos conformar com problemas, com doenças, com enfermidades. É assim mesmo. Não, eu sempre prego e sempre vou pregar. Creia no poder de Deus atuando em todas as circunstâncias da sua vida. Creia no poder de Deus que cura, que restaura, que liberta, porque esse é o nosso Deus. Nós vimos ontem a disposição de Jesus em fazer o bem, em curar, em libertar, em restaurar, e é isso que nós vemos em todos os evangelhos. Mas se nós enxergarmos somente isso, amados, é trágico. É trágico, porque o que enche o nosso coração de temor a Deus? O que enche o nosso coração de alegria e de louvor a Deus? Saber que Ele resolveu o meu problema de uma vez por todas, não simplesmente uma enfermidade, um vício, não. Ele resolveu o meu problema, que eu estava morta e eu fui ressuscitada em Cristo Jesus. Eu não tinha perdão porque eu estava mergulhada no mar do pecado, no domínio do pecado por causa do pecado original. A minha natureza era uma natureza pecaminosa, mas agora eu sei que em Cristo eu fui perdoada, eu recebi uma nova natureza. Amados, é isso que enche o nosso coração de temor a Deus e de alegria, de louvor a Deus. É como Jesus falou, quando Ele envia os discípulos, eles voltam maravilhados porque os espíritos demoníacos estavam se sujeitando a eles. Jesus diz, ei, não se alegrem porque os espíritos se sujeitam a vocês. Alegrem-se porque o nome de vocês está no livro da vida. Amados, é isso que gera o temor a Deus. Nós entendermos o que significa os teus pecados estão perdoados. A minha oração, amados, é que nós possamos compreender essa verdade.
essa realidade, porque quando nós entendemos, nós começamos a valorizar completamente a obra que Cristo Jesus realizou e nós deixamos com Ele é aquele que me cura, que me liberta, é aquele que me purifica, é aquele que resolve os meus problemas naturais, uma enfermidade, um vício, uma situação no casamento. Nós começamos a confiar no Senhor. Agora, se nós não entendemos isso, tudo que ele fez, nós ficamos, o Senhor não resolve meus problemas. Passou um mês, 6 meses, um ano. O Senhor não resolve, então eu não quero mais Deus. Por quê? Porque não entendemos que o mais importante, o início da nossa caminhada com Deus é termos os nossos nomes escritos no livro da vida. É termos os nossos pecados perdoados. É sermos transportados do império das trevas para o reino de Deus. E aí, nosso coração, quando entendemos isso, nosso coração se enche de temor a Deus e nós começamos a nos sujeitar a Deus. E as demoras, vou colocar aqui entre aspas, da resolução dos problemas da nossa vida, essas demoras não tem mais impacto sobre a nossa vida. Nós continuamos perseverantes, confiantes. Senhor, não importa se vai demorar 1 ano, 2, 5, 10, o que importa é que eu sei que a obra que o Senhor fez me transportou do império das trevas para o reino de Deus. O Senhor me deu uma nova vida e nessa nova vida o Senhor me fortalece, o Senhor me capacita. Então eu deixo essas circunstâncias aqui que eu olho e eu não consigo resolver, eu confio em Ti para resolver. Essa enfermidade que eu enfrento há tanto tempo, eu confio em Ti para resolver. Amados, isso é glorioso demais, amados. Isso me emociona. Isso é o que gera esse temor a Deus. O que é o temor a Deus, amados? Veja que aqui na palavra diz que quando Jesus liberou aquela palavra sobre aquele homem, os teus pecados estão perdoados. E aí quando eles viram aquele homem andando, curado, aquilo gerou o quê? Temor no coração deles. Amados, o Senhor quer fazer o mesmo conosco. Sim, Ele quer curar, Ele quer libertar, para que as pessoas olhem ao nosso redor e digam, uau, realmente a Catiane serve a um Deus vivo. Realmente o irmão fulano serve a um Deus vivo. A Maria, o João, a Cleide, eles servem a um Deus vivo. Mas nós, amados, nós que aceitamos Jesus, nós precisamos passar sim pelos momentos da espera. É necessário. A palavra fala, né? A palavra nos ensina que são as tribulações que aperfeiçoam a nossa perseverança. Então, para nós conseguirmos passar pelas tribulações, nós precisamos ter o entendimento correto sobre a verdade de Deus para nós. O Senhor já perdoou os meus pecados. O Senhor já me deu uma nova vida. O Senhor já escreveu o meu nome no livro da vida. Eu pertenço ao Senhor. O meu nome está nos céus. A minha vida eterna é com Cristo Jesus. Os problemas naturais que eu enfrento aqui nessa terra não vão me impedir de adorar o meu Deus, de engrandecer o meu Deus, de me sujeitar ao meu Deus. E sim, amados, no momento exato, perfeito de Deus, Ele manifesta a cura que você tanto espera, Ele manifesta a libertação que você tanto espera, e então fica claro, nítido para todos ao seu redor que você serve a um Deus vivo, que você é filho de um Deus vivo, que você é filha de um Deus vivo. Amados, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Jesus fala que lá no juízo muitos dirão, mas Senhor, eu expulsei demônios em seu nome. Eu curei em seu nome. Eu fiz e acontecia em seu nome. Aí ele vai dizer, eu não conheço você. Afaste-se de mim, você que pratica a iniquidade.
Amados, sinais e maravilhas precisam ser um reflexo, uma consequência da autoridade de Jesus sobre as nossas vidas. Sinais e maravilhas precisam ser o reflexo, a consequência do poder de Deus sobre nós, do novo nascimento sobre a nossa vida. E não simplesmente algo que nós nos impactamos, ficamos maravilhados com sinais, com poder sendo manifesto, mas uma vida que continua governada e dominada pelo pecado. É por isso que Jesus disse primeiro: os seus pecados estão perdoados. Porque o início da nossa vida cristã, para que fique revelado a todos, manifesto a todos, que nós pertencemos a Deus, o início é o perdão dos nossos pecados, é a nova vida que Cristo Jesus conquistou para nós e nós precisamos nos apegar a isso. Talvez você esteja enfrentando situações, naturalmente falando, até mesmo enfermidades, e você pensa, poxa, mas eu sou filho de Deus, por que essa enfermidade não é curada? Eu sou filho de Deus, por que esse problema no meu casamento não é resolvido? Eu sou filha de Deus, por que eu enfrento essa circunstância há tanto tempo? Mantenha o seu coração na obra consumada de Cristo Jesus. Ele já resolveu o cerne da questão. Ele já resolveu o cerne da questão, ele já te deu uma nova vida espiritual, santa, justa e reta. O seu papel é simplesmente se render e perseverar e crer. Creia no poder de Deus para resolver todas as circunstâncias e situações. Não olhe para o tempo. Não olhe para a demora, entre aspas. Não olhe para isso. Não fixe os seus olhos nisso. Fixe os seus olhos em Cristo Jesus, nas verdades de Cristo Jesus, no poder e na autoridade de Cristo Jesus. Glorifique a Deus porque você já foi salvo, já foi restaurado, você recebeu uma nova vida. Glorifique a Deus por isso e persevere. Permaneça, tenha vida com Deus, ore todos os dias, medite na palavra todos os dias e confie. Senhor, o Senhor é poderoso para atuar nessa circunstância. O Senhor tem todo o poder para resolver tudo isso para mim, mas eu te louvo. Eu glorifico o seu nome. Por quê? Porque o Senhor fez uma obra completa e escreveu o meu nome no livro da vida. Obrigada, Senhor, por isso. Obrigada porque eu fui redimida, eu fui salva, fui liberta do império das trevas, do governo do pecado sobre a minha vida. Obrigada, Senhor. Eu confio em Ti para resolver essa situação, para resolver esse problema, para trazer a cura para minha enfermidade. Eu confio no Senhor. Amados, que eu e você nós possamos viver assim, em nome de Jesus, valorizando a obra que Cristo Jesus, o perdão dos pecados que Cristo Jesus realizou em nosso favor. Que eu e você valorizemos isso em nome de Jesus. Vamos orar, amados. Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada pela Tua mensagem. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que nós possamos compreender, o Senhor já resolveu o cerne da questão. Nós temos uma nova vida, não estamos mais debaixo do governo do pecado, do governo das trevas, nós estamos debaixo do governo de Cristo Jesus. Todas as outras coisas o Senhor mesmo vai alinhando, o Senhor mesmo vai curando, o Senhor mesmo vai libertando, o Senhor mesmo vai resolvendo. Que eu e os meus irmãos possamos entender isso. Que nós não fiquemos entristecidos, abalados, abatidos por causa do tempo da espera, mas que nós perseveremos no Senhor, confiando no seu poder, na autoridade do seu nome. Pai, que eu e os meus irmãos possamos viver isso, transmitir para as pessoas ao nosso redor esse poder de perdoar os pecados, de dar uma nova vida, de resolver o cerne da questão da humanidade. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos essa verdade, para que possamos viver essa verdade e transmitir essa verdade a todos ao nosso redor. Que eu e os meus irmãos confiemos completamente no Senhor para resolver cada área da nossa vida que está desajustada, seja na saúde, seja nas finanças, seja nos relacionamentos. Que eu e os meus irmãos confiemos completamente no Senhor. O Senhor tem todo o poder e toda a autoridade. Se o Senhor já resolveu o cerne da questão, o que são essas questões? Não são nada, não há impossível para o Senhor.
O Senhor pode todas as coisas e o Senhor faz todas as coisas. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso. Vivamos essa vida de sujeição, de temor a Ti e de confiança completa no Seu poder, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.